Corinthians negocia a venda do lateral esquerdo Denner para o futebol europeu. Informação do Fabiani, tá? Que é de que o Corinthians está negociando, tá? A saída, né, do Denner, que foi o destaque do Corinthians na Copa São Paulo. É um jogador que, se não está pronto para ser titular hoje do Corinthians, porque tem 16 anos, é um jogador de um grande futuro, porque mostrou isso, né, na Copa São Paulo, que eu até falei para vocês, ele tem 3 copinhas ainda, né, se ele quiser disputar. Ainda com 17, 18, 19, até 4 copinhas ainda, né, 17, dependendo quando ele faz aniversário, né. Só para você entender, né, o Luiz Fabiani, né, diz que o Denner tem negociação em andamento, tá? Para deixar o Corinthians rumo à Europa. Pela pouca idade, só pode deixar o timão a partir de julho de 2026, tá? Então, só na metade do ano que vem, tá certo? E depois o Ramiro trouxe a informação que o Corinthians recebeu uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões por Denner, tá? O lateral que foi revelado aí pelo clube, né? Inclusive marcou gol, né, na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Abriu o marcador, o Corinthians tomou aquela virada do São Paulo por 3-2, mas ele abriu o marcador ali. Enfim, mostrou que tem, né, talento dele, apesar que eu acho que não, assim, 2 coisas, tá? Só para a gente entender bem essa questão, tá? O Corinthians não tem 100% do Denner. Então, desses 10 milhões de euros, desses 62 milhões de reais, eu ainda vou confirmar, tá? Mas o Corinthians tem 70% ou 80% do Denner. O Corinthians não tem 100% do Denner, tá certo? Não tem 100% do Denner. Então, desses 62 milhões, o Corinthians, ele não ficaria, né, com 62 milhões, ficaria aí com, no mínimo, 80% ou 70%, tá? A gente vai confirmar ainda para vocês. Agora, uma notícia importante que eu tenho para dar, tá? Olha só, uma pessoa muito próxima a Juliano Bertolucci, que é o agente, o representante, né, do nosso querido Denner, disse que o clube, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o Juliano Bertolucci, confessou a uma pessoa, tá, que o Corinthians pediu para ele vender o Denner no futebol europeu, tá? E essa pessoa ainda usou a frase implorou. Então, o que eu apurei, tá? Vou passar para vocês o que eu apurei, é que o Corinthians, nessa louca busca por dinheiro no mercado, eu até falei para vocês outro dia que o Corinthians estava tentando, né, de alguma forma, buscar 40 milhões no mercado para pagar as folhas salariais, né, tanto dos funcionários como também do departamento de futebol. O Corinthians quer vender alguns jogadores. E o Corinthians, né, uma pessoa próxima ao Bertolucci do Corinthians, entrou em contato com o Bertolucci e pediu para que ele tentasse vender o jogador. E foi aí que surgiu, é assim que nasce a proposta de um clube europeu, né, pelo lateral Denner. Eu confesso, eu vou ser bem sincero com vocês, estou dando crédito aqui para o Fabiano, enfim, né, para o Ramiro, mas eu não confirmei ainda que essa proposta ela existe, tá? Não estou falando que não é verdade, até porque respeito os colegas e vocês sabem que, bem diferente do que muitos fazem comigo, eu não fui chamado, eu não estudei 4 anos, eu não tenho 20 anos de carreira para ficar desmentindo alguém. Só estou dizendo que eu ainda não confirmei, mas dá para ver que, pelo que eu apurei, tem coisa. Porque eu tenho uma fonte muito boa com o Bertolucci e ele falou para essa pessoa que foi o Corinthians que o procurou
e está pedindo, né, para ele vender o Denner. E aí, meu amigo, pô, se o clube pede, o empresário já gosta de vender, porque o empresário sempre vai ganhar, tá? O empresário sempre vai ganhar. Se o clube pede, então, aí, meu amigo, aí que o negócio, né, realmente tem chances de acontecer. E aí, ó, o Corinthians tem negociação avançada para vender o Denner, 16 anos ao Chelsea, a informação é do GE, né? A transferência está sendo fechada em 12 milhões de euros, sendo 8 milhões de euros fixos ao Corinthians. E lá vem os bônus. Oh, meu Deus do céu. Hein? Quando tem negociação avançada com o Chelsea para vender o lateral esquerdo Denner. Uma reunião nesta quarta-feira pode selar o acordo. Mesmo que seja vendido, o Denner só pode atuar pelo clube inglês após completar 18 anos em fevereiro de 2026. Então, assim, não falta muito também, né? No início do ano, daqui a um ano ele pode, fica um ano no Corinthians, tá? Aí já tem que agora subir, né? Vai subir para jogar no profissional. Segundo o GE, a negociação está sendo fechada por 12 milhões e meio de euros, sendo que 8 milhões ficam para o Corinthians. Não muda em nada a minha opinião. Até porque esses 4 milhões e meio de euros eu não acredito. O Corinthians está negociando o menino Denner, lateral esquerdo, destaque do time na Copa São Paulo, autor de um dos gols do Corinthians na final da competição, por 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Não venha falar que é 12. 12 é se ele atingir metas. E metas você sabe, tá? Você já viu metas por aí? E quem quis negociar o Denner foi o Corinthians. O Corinthians olhou e falou, temos alguém para vender? Tá. Agora eu pergunto para vocês, por que o Bidon não foi vendido? Calma que o tempo é rei. Calma que o tempo é rei, tá? Espero que quando divulgarem que o Bidon está sendo vendido, não omitam os valores, tá? Não omitam os valores. Inicialmente, a direção corintiana não tinha interesse, diz o texto, né? Porém, o clube entendeu que havia risco real de perder o jogador para outro clube brasileiro por um valor muito menor. Essa informação não tem, a minha é diferente, o Corinthians quer vender. Explica-se, para o mercado nacional, a multa rescisória de 2.000 vezes o salário. Denner, que assinou o contrato em abril do ano passado, tem salário considerado baixo para os padrões do futebol e pode deixar o timão por cerca de 10 milhões. Mas o Corinthians, se for assim, então tem que vender a base inteira, que a base inteira tem salário baixo. Não, esse argumento aqui não, pelo amor de Deus. Aí não, velho. Não dá. Com esse argumento aqui, então vende a base inteira, porque a base inteira então pode perder. Como é que o Corinthians vai perder o garoto? Vai deixar? Para quem? Quem que vai chegar do Brasil e comprar? Então é isso, velho. Né? Vamos aguardar e ver. Que. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, né, em relação a isso, tá? Eu acho que não é um bom negócio para o Corinthians, tá? Uma fonte acabou de me passar agora que o Corinthians fez um contrato com o Denner que a multa é de 2 milhões de dólares, tá? Em relação à venda do Denner, se acontecer, para mim um grande erro, tá? Eu sou sempre contra. Não é que eu vou ser sempre, não existe uma apostila, não é uma regra, não tem uma cláusula no canal Café do Setorista que eu vou ser sempre contra a venda. E aí você quer, e eu que não sou, eu que não estou pedindo o Denner no time já não, porque eu acho que ele não está pronto para o time de cima. Mas aí eu já vejo aqui no chat e vejo por aí no TT da vida, as pessoas já defendendo a venda do Denner. Pô, velho, o que aconteceu com o torcedor, velho? O torcedor antigamente queria ver o jogador vestir a camisa do clube, honrar a camisa do clube, ganhar títulos com o clube. Agora o torcedor comemora vendas. Sabe por que eles comemoram vendas? Sabe por quê? Esses torcedores comemoram vendas? Porque não são torcedores do Corinthians, são torcedores do Duílio, são torcedores do Augusto, porque se vende, o Augusto vendeu tanto. Só pode ser isso, velho. Porque não faz sentido
O Corinthians, que é um fiasco na lateral esquerda, porque vamos falar a verdade, Biduzinho, por favor, velho, tampa o ouvido agora. Nunca convenceu. Nunca convenceu. Hugo convenceu? Nunca convenceu. O Palácios, ninguém sabe ainda. Então, velho. E tem outra. Se você tem uma proposta de 8 mais 4, 12 do Chelsea pelo garoto, agora é que tu valorizou ele. Entendeu? Agora que você não vende, e quando o mercado chegar, o que eu faria agora? Se eu sou dirigente do Corinthians, não venderia, faria promoção para o elenco profissional com 16 anos, meteria lá o treino físico, colocaria para jogar no profissional e você tem, ó, proposta do Chelsea, amigo, recusada. Olha aí que moral que você tem agora. Ó, temos um lateral de 16 anos, já está no profissional, fera, recusamos o Chelsea. O Santos recusou o Chelsea, depois vendeu para o Barcelona o Neymar na época. Eu cobri o Santos na época. Porque esses 8 milhões, gente, não vai resolver a vida do Corinthians, entendeu?